Boa tarde, estamos no 6º episódio da programação do Núcleo de Estudos Culturais. A Carrapeta Produções faz produção artística e cultural. O nosso mais novo projeto é o próprio Núcleo de Estudos Culturais da Carrapeta, que são esses encontros vinculados no YouTube, que tem como objetivo trazer à pauta conversas sobre temas relevantes para a cultura, especificamente a cultura brasileira. E a gente convida pessoas aqui ligadas ao universo cultural para a gente refletir, discutir sobre as suas experiências, questionamentos e ideias. Eu sou a Silvia Lopes e eu estou aqui com a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bom, Silvia? E estou aqui com a Carol também, a Carol, que é minha sócia, e ela está aqui nos bastidores, fazendo a nossa gravação dar certo e ser tecnicamente perfeita. Hoje, o nosso tema é as trajetórias artísticas e processo criativo. E eu estou aqui com o músico Sandami e com a Lu Lopes. Tudo bem, Lu, Dani? Eba! Bem, Silvia, obrigada, Carrapeta, pelo convite. Obrigada, gente. Hoje é um dia muito especial, a gente está muito emocionada e se sentindo em casa, né? Estamos aqui em família com os nossos irmãos de sangue, de alma e de trabalho. E eu vou começar. Vocês todas. Oi? Eu amo vocês três aí. Que delícia bater esse papo com todas. Delícia. Eu amo vocês quatro. Recíproco. Eu vou começar, amores à parte. Só lembrando que família que ri junto, rejunta. Esse é o nosso mantra. E eu vou começar com você, Lu. Bora. Você é escritora, palhaça, cantora, roteirista, artista de TV e muito mais que a gente vai descobrir hoje, os seus segredos. E eu queria contar um pouco, que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua história. Como que nasceu essa artista que é você, Lu Lopes? Lu Lopes, a palhaça rubra, que você contasse um pouco da Lu Lopes e da palhaça rubra, e sei lá, quem sabe a gente vai descobrir outras artistas aí dentro de você, né? Você é uma multiartista, então conta aí um pouco pra gente. Eu tenho relembrado assim que o início de tudo isso aconteceu na escola, quando eu estava, acho que era a terceira série, na Escola Pacaembu, durante uma peça, um espetáculo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu fui a tia Anastácia. E no meio desse espetáculo, a Narizinho esqueceu a fala, e nesse momento, eu lembro como se fosse hoje, eu tive uma presença assim, de espírito, entrei em cena e salvei a Narizinho improvisando. E me divertindo com aquele momento, assim, né? Quantos anos, Lu? Desculpa. Eu devia ter lá na terceira série, uns 7 anos, 8, por aí, na Escola Pacaembu. E eu lembro muito da sensação do momento até hoje e como isso salvou a minha vida social, porque naquele mesmo ano eu tinha feito um teste de QI, que era moda na época dos anos 70, fazer teste de QI, porque tinha uma desconfiança que eu tinha algum tipo de autismo ou de limítrofe, porque eu não conseguia me concentrar em coisas que não me interessavam. Então, eu acredito que desde aquele momento começou a abrir-se uma dimensão artística para mim, por ter salvo a minha vida social, né? A partir dali eu pude jogar, os meninos me chamavam para jogar pebolim, aquele cola de figurinha, sabe? Bafo, eu lembro direitinho. E as meninas começaram a me chamar para ir para casa delas, brincar. Então, a potência artística já começou a salvar a minha vida. Então, eu vi que aquilo era uma coisa bacana. E a partir daí... Pode falar. Não, e a partir daí eu fui... A minha mãe começou, a nossa mãe, né?
Acho que começou a me levar aqui e lá, né? Então eu lembro que eu fui fazer cerâmica no Embu com o Sakai, eu fui fazer teatro, eu fui fazer música, né? E a partir daí eu fui me encontrando nas diversas linguagens artísticas e tô aí até hoje, sempre descobrindo uma novidade que me interessa, que me dá frio na barriga, que me Como eu apaixona. conheço muito essa história, né? Eu queria que você contasse quando que aí você sozinha decidiu, porque aí você foi fazer o Teatro Escola Helena, né? Então, Foi antes. Foi antes. Eu fui fazer aí lá em Perdizes tem uma escola de teatro que eu comecei pelas artes do corpo e depois da Maria Eugênia e da Mica Lins, que eu fui expulsa dessa escola. E fui expulsa porque eu perguntava demais, acho que se enchia o saco. Perguntava, queria saber, não concordava com algumas coisas, porque naquele momento ainda havia uma coisa nas artes cênicas de que tinha uma hierarquia entre diretor e ator. E aquilo não me fazia sentido. Até por isso que eu migrei para a linguagem da palhaçaria, que para mim é uma arte assim muito autoral, que dá uma amplitude assim criativa muito grande. Não que nas criações de personagens que já existem não dê, mas para mim foi meio frustrante assim, né? Então, primeiro eu fui lá para essa escola da Mica Lins e da Eugênia Tereza e depois é que eu prestei EAD, não IECA não entrei, porque eu não tinha estudado, e aí fiz Célia Helena, que foi uma alegria na minha vida. e aí você, pelo que eu sei, aí você me corrija, por favor, foi lá que você conheceu a Cristiane Pauliquito e conheceu a arte da palhaçaria, chamada também como clown, e fez a sua primeira peça Banda. Mais um Não pouco... foi lá. Não foi lá? Não, eu queria que não vocês... lá que eu conheci o Wellington Nogueira, lá eu fiz a escola inteira, também assim quase expulsa em alguns momentos, mas fui resgatada pela Lígia Cortez, que viu em mim assim viu que eu tinha paixão pela coisa e que era só uma questão de formato. Lá eu conheci o Wellington Nogueira, que anos depois eu entrei para os Doutores da Alegria. No último ano eu vi um espetáculo chamado Uma Rapsódia de Personagens Extravagantes, que era a mistura da linguagem da palhaçaria, do clown, com a comédia dell'arte, e eu via a palhaça Emily e os outros que também compunham o espetáculo. E eu me encantei e comecei a ir atrás da Quito. Eu fui atrás, consegui o telefone, e até hoje a gente ri disso, porque eu liguei, não era um curso para iniciante, era um curso na USP, que já era para quem tinha experiência, e eu liguei, e falei que eu queria, e ela me botou nessa turma aí. Então, foi lá que eu, indo atrás da Quito mesmo, que eu conheci. Ai, que legal. Que legal. E a sua trajetória como cantora foi nesse meio tempo aí também? Foi antes disso, quando eu estudei em 16 escolas. E a última que eu estudei foi o Oswald de Andrade, o Colégio Oswald de Andrade. E com muita sorte, na sincronicidade, assim, eu estudei na turma de vários músicos, do Barba, do Barbatuques, que era meu grande amigo, depois a gente namorou um tempo, o Du, o Rochilitz, assim, vários. E tinha um movimento musical muito forte no Oswald de Andrade. A gente, na época, estava recriando as eleições do Direta Já, então eles incentivavam a gente a fazer os jingles, os processos de aprender a política, entender o que estava acontecendo, fazendo jingle, eleições internas. Então já tinha um movimento artístico assim muito forte no Oswald. Lá eu conheci vários músicos e acabei indo parar de uma banda em outra que eu fui pulando, fui parar numa banda de reggae chamada Radical Roots,
que em seguida eu migrei, fui convidada para entrar numa outra banda chamada Walking Lions, que abriu, que quando teve o boom do reggae no Brasil, essa banda fez a abertura de quase todos os shows. Então eu fui em todos, o Wailers, Yellow Man, Alpha Blonde, não me lembro. Cidade Negra, que é nosso aqui, né? Então eu comecei com a música cantando de backing vocal, cantando reggae. Muito legal. Que massa. Quanta história, que período lindo, né? Eu acho que vocês dois, né, tem muita coisa em comum nesse desenvolvimento de muita habilidade artística, né? Sabe por quê? Porque eu reconheço no Sam, aí você pode até me ajudar, Sam, a falar um pouco. Acho que a gente tem uma identificação simpática, assim, porque a gente é autodidata, né? Total, Lu. E a gente é meio vira-lata. A gente sentiu vontade, a gente vai e faz. Não é? Faz coisa boa, né? Daí vem esse negócio de pular de galho em galho, né? Que a gente vive pulando de galho em galho, experimentando as coisas, né? Que faz a gente descobrir coisas que a gente não imaginaria que a gente poderia fazer, né? Eu, dentro da música, no caso, eu já participei de vários segmentos musicais, né? Como você, hoje você tem um trabalho com a Rubra, mas você já passou por tudo, você já passou pelo reggae, você já passou, enfim, por infinitas formas de arte para se descobrir, né? E assim, e ainda se descobrindo, né? A cabeça de um artista, ela não para, ela fica um tempo naquele formato, desenvolvendo aquilo, mas com toda certeza, acho que, como eu, você também já está pensando em outras coisas que você ainda está desenvolvendo, sabe? E que, enfim, é um negócio sem explicação, a arte. Bom, eu não contei. Eu queria até aproveitar isso que você está falando. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que é um prazer mesmo ter vocês aqui com a gente. Eu estou muito feliz com esse encontro. Gosto muito do trabalho de vocês. Mas, Sam, você também, assim, tem essa coisa de ser vários artistas em um, né? Você é compositor, intérprete, percussionista, e toda essa versatilidade, ela está presente também na sua obra musical, né? Então, a gente vê, assim, que tem eu, pelo menos, né, conhecendo boa parte da sua trajetória, a gente vê que tem uma influência muito forte do samba, mas tem também essa mistura, né, que tem rock, tem o funk swingado, tem baião, tem forró, né? Então você tem essa coisa de ser vários artistas e também vários estilos dentro de um sandami. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você chegou até aí, né? Contar um pouco desse namoro seu com a música, que já faz mais de 20 anos, a influência que você teve, por onde que você passou, para chegar nessa coisa tão ampla, nessa diversidade tão ampla, né? Pois é, logo que eu nasci, os meus pais eram muito festeiros, né? Então eles gostavam da música, sempre teve festa em casa, tal, sempre teve vários instrumentos, né, de percussão, violão dentro de casa. E na minha família tinha uma tradição das escolas de samba, então todo carnaval a gente desfilava na escola de samba, desde o meu primeiro ano de idade com fralda, né? Meu pai, meus 2 tios e minha mãe, a gente desfilava na escola de samba. Depois veio a minha irmã, né, que também já no seu primeiro ano já desfilou com a gente. Então eles faziam malabares com um pandeiro. E minha mãe era porta-bandeira. Então, na frente da bateria tinha a ala das cabrochas com malabares com pandeiro e tal, onde a gente saía, onde a gente desfilava, e logo na nossa frente a minha mãe com o mestre Sala
Então era uma fase da nossa vida muito gostosa, assim, sabe? Que a gente esperava o ano inteiro para isso. Como diz a música do Trupica, né? Era bem isso mesmo. E até eu desfilei aí nessa escola de samba. Que era em Descalvado e em Bauru, né? Em Bauru é a cidade que mora a família do meu pai e Descalvado a família da minha mãe. E como eles são separados, eu fiquei com a minha mãe morando em Descalvado. E a gente tinha aquelas concentrações, né? Então, tipo, um mês antes do carnaval começava a farra total, né? Era música para todo lado e aquele negócio do malabares com pandeiro já me encantava de ver, né? Quando eu era nenê ainda, criancinha e tal. E daí o meu primeiro show com o malabares com pandeiro, né? Acho que foi a primeira apresentação, vamos dizer, trabalhando já com a arte, com a música, né? Eu tinha 8 anos de idade, foi em Campinas, no tênis clube. E eu tinha um amigo, o Ciro, que tocava na banda de samba. Então ele me convidou para eu ir me apresentar de uma forma formal, assim, né? Fazer uma apresentação de malabares com pandeiro. E eu entrei junto com 9 mulatas. E aquilo lá foi tão marcante na minha vida, você entrar, ser aplaudido pelo público, chegar no final, ainda receber um cachê que era de 500 cruzeiros num envelopinho, assim. Falei, não acredito, estou trabalhando com arte, com música, né? Com aquilo que eu gosto. E a partir dali, acho que foi aquele clique que deu, assim, sabe? Então, dessa fase para cá, eu me joguei dentro da música, né? Eu não lembro de ter feito absolutamente nada além de pensar em música, em arte e essas coisas. Você participou de várias bandas no interior, né? Você viveu muito a vida noturna do interior, né? Da música do interior, né? Sim. Então, até esse tempo aí, né? Que eu vivia muito o samba, né? Eu gostava muito do samba. O meu instrumento era o pandeiro, até então, instrumentos de percussão e tal. Depois, quando eu comecei a minha adolescência, eu não sei que chave que virou, claro que são as amizades, as influências que você tem, que eu entrei de cabeça no rock and roll, assim, mas eu era bem rock and roll, sabe? Eu era cabeludão, todo rasgado, então comecei a participar de bandas de rock lá de garagem e tal, e comecei a estudar música pela primeira vez. E acho que a única vez que eu estudei de uma forma legal, assim, aprendendo música mesmo, foi um curso de bateria, que eu ia para São Carlos estudar bateria. E eu era baterista de uma banda de rock. E até então nem sabia que eu cantava e que eu compunha e tal, né? Eu comecei a cantar fazendo backing vocal para essa banda que eu tocava, né? E as coisas foram acontecendo e caminhando para eu cantar também, até que sobrou uma música para eu cantar na banda. E ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, na banca tinha aqueles bigus, né? Que você, né, ia lá e procurava o artista que você gosta, então tinha a letra com as cifras e com o desenho das posições de violão. E foi assim que eu comecei a aprender violão também, com os bigus. E comecei a tocar as primeiras músicas. E é um universo sem fim, né, a música, né? Esses aqui, né? Isso, esses aí. Eu tenho até hoje os que eu mais gostava. São pérolas, né? A gente tinha caixas e caixas de Vigu, ficava esperando. Nossa, olha o Vigu que chegou. Mas vocês sabem, só fazendo um parênteses, que eu tenho uma filha hoje de 15 anos e que toca violão e é meio autodidata, e ela hoje, claro, não mais na banca, hoje ela pega esses bigus, eu nem sabia que chamava isso, Dani, pela internet, ela está aprendendo violão sozinha pela internet, é um barato, né, como as coisas não mudam, algumas coisas boas, né? Então, acho que a música, né, Lu, acho que você tem que ter o ouvido para aquilo, a partir do ouvido para aquilo, acho que o limite não existe, assim, sabe? Você pode ir aprendendo, vai pegando. É claro que você fazer um curso de música, fazer aulas especializadas com professores bons, você vai evoluir, a curva vai ser muito mais rápida, assim, né? Você
Mas, Depende. mas eu tive um problema com isso. Eu tive um problema com isso. Eu fui estudar harmonia, eu ia para Franca, eu morava em Ribeirão Preto na época, eu ia para Franca estudar e comecei a estudar com um ótimo professor. Só que eu estava aprendendo teoria pela primeira vez, né? E aquilo estava me limitando, porque eu já compunha. E aquilo estava me limitando, estava estragando a minha maneira de compor. Sabe que eu estava aplicando o início do meu estudo nas minhas composições. E eu estava achando as minhas composições horríveis, assim, sabe? Era muito... A técnica estava te limitando um pouco a inspiração, a criação. Na verdade, a falta de técnica, né? A falta de conhecimento, né? De harmonia para compor, eu digo, né? Não para executar, é legal, você começa a entender as coisas que você está fazendo, mas a partir do momento que aquilo lá você começa a usar as coisas que você está aprendendo, que são coisas básicas, porque você está começando a aprender na sua própria música, isso aí não é legal para o compositor, né? E daí eu preferi estudar picado as minhas coisas. Não aconselho isso para ninguém, mas foi um método que eu adotei para eu continuar as minhas práticas musicais. E dentro dos instrumentos que você toca, tem algum preferido que você... O pandeiro a gente já sabe que você tem uma liberdade incrível com o pandeiro, né? Mas tem algum instrumento que você gosta mais, que te ajuda no momento que você está criando, por exemplo? E quando você pensa na composição de uma música, de repente você pensa nela com um arranjo daquele instrumento? Tem alguma coisa assim? Então, o instrumento que eu mais uso para compor é o violão, né? E o violão eu tenho mais domínio no violão, né? E eu uso bastante o violão. E agora, recentemente nessa quarentena que a gente tá, todo mundo isolado dentro de casa, eu tô lançando um álbum só com assuntos da quarentena, né? E em casa eu tenho um home studio com um canal, né? Um bom canal. E de um em um canal eu estou gravando meu disco, onde eu estou tocando todos os instrumentos, né? Eu não sou um grande instrumentista de todos os instrumentos, né? O meu instrumento é o pandeiro. E os outros eu acabo construindo os meus arranjos, né? Então, passo a passo, eu vou montando o que eu tenho na cabeça. Claro que nada muito virtuoso, mas à medida do possível está ficando legal, sabe? E está sendo uma experiência bacana. Eu obrigatoriamente ter que fazer todo o arranjo do som que eu imagino, sabe? Claro que tem algumas limitações, tipo da parte rítmica. Tocar samba na bateria eu acho um negócio muito difícil, sabe? Eu toco na percussão, mas na bateria eu acho muito difícil. E para ficar do meu gosto, eu prefiro nem pôr. Então, nesse disco da quarentena vão ser baladas, mais grooves e tal, né? Tem algumas coisas que são mais salseadas e com temas específicos para a quarentena, né? Para ter a ver com essa época. Músicas compostas agora. E tem aflorado em vocês uma coisa, um tipo de criação diferente, né? Pergunto para vocês dois, né? Desculpa, eu não entendi. A quarentena, ela tem aflorado em vocês uma criação diferente das que vocês, né? Um processo de criação diferente do que vocês vinham acostumados a desenvolver? Tá nascendo outros artistas aí? Tá difícil? Tá legal? Como é que tá isso para vocês dois? Diz aí, Lu. Primeiro, eu queria te perguntar se a minha lembrança é real de você cantando no Quatro Cantos, em Descalvado, aquela música na, 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 again. Na, na, na. Scorpions. Olha, pode ser, Lu. Eu acho que eu nunca soube a letra dessa música, mas eu poderia estar cantando croata nesse momento com uma espontaneidade tremenda, assim, porque né, valia tudo, né, nesse momento do Quatro Cantos. Nossa, eu lembro muito de você cantando essa música no Quatro Cantos. Eu queria
Mas acho que foi doada. Eu queria juntar essa pergunta da Elaine, Lu, para você. O Dani acho que comentou um pouco, né, nessa pandemia aí, na quarentena, um pouco do processo criativo dele. Eu queria que você contasse um pouco sobre o processo criativo e falasse também um pouco, para mim é um conceito, mas aí você pode denominar melhor, que você criou a alta tecnologia humana, que eu acho que é um grande exemplo de um processo criativo, amoroso, educativo, político e tudo mais. Então, eu queria que você juntasse coisas do processo criativo com a que eu estou chamando o processo criativo, que você criou a alta tecnologia humana como um conceito de vida. E aí você também pode responder a Elaine em relação à pandemia, como que está essa sua criação, o que está fervendo aí em você. Essa história da alta tecnologia humana, ela foi assim como se fosse um portal, uma brincadeira, né, de chamar as potências do nosso campo criativo, do nosso corpo criativo. Foi uma brincadeira que há muitos anos atrás eu resolvi explorar para que as pessoas prestassem atenção de que as nossas habilidades artísticas ou matemáticas ou seja físicas não são coisas de caminhos específicos, né? Então, atleta, assim, não é porque eu não sou atleta de ponta que eu não sei correr rápido, não é porque eu não sou uma bailarina do municipal que eu não sei dançar balé, não é porque eu não sei compor uma música que eu não sou música, né? Então, essa brincadeira foi para unir amadores e profissionais que, assim, você vira profissional ou amador, mas a coisa tá, né? A potência tá dentro do corpo da gente. Por isso, eu brinquei com a expressão alta tecnologia humana, porque são coisas que fazem com que a gente se desenvolva, se conheça e vai evoluindo como seres e seres humanos, né? Então, começou com essa brincadeira e aí com a pesquisa que eu fui desenvolvendo, né, com as práticas de improviso e criatividade e humor, isso foi virando eu achei a expressão autonomia criativa. Então, antes da pandemia, eu acho assim que antes, durante e depois, eu vivo em estado constante de pesquisa, prática e compartilhamento. Então, eu pesquiso coisas que me interessam, né, com o meu campo intuitivo e instintivo. Então, eu tenho intuição de uma coisa, eu vou lá com o meu corpo biológico e eu experimento. E ponho em prática e compartilho. Então, isso é uma prática de antes, durante e acredito que até os últimos dias da minha vida. Mas na quarentena, de fato, isso deu uma dilatada, né? Porque a gente fica dentro do mesmo lugar, com as mesmas pessoas, consigo mesmo. Então, as percepções dilatam e acaba acelerando processos criativos. Então, de um tempo para cá, eu venho pesquisando sobre um método fundamentado na autonomia criativa, que nada mais é a gente ter a criatividade e a comicidade como pilares de existência, muito desvalorizados no nosso caminho educativo, né? Porque criança engraçada, criança criativa vai para a diretoria. Então, né, filho que dá trabalho fica no quarto de castigo, né? Ou sofre bullying da família. Enfim, eu estou exacerbando aí, brincando, né? Mas o fato é que não são coisas muito valorizadas. Então, eu tenho me dedicado a caminhos criativos, né, que sejam autorais, originais, tendo o nosso organismo consciente e inconsciente como campo criativo de pesquisa para dar downloads de obras mais autorais. Então, isso na quarentena eu passei o ano retrasado e passado na Unicamp com o Marco Bortoleto e vários artistas do grupo Circos da FEF, artistas de Barão Geraldo, que se comprometeram a ficar comigo durante 8 meses pesquisando práticas de autonomia criativa via a célula do improviso, que para mim é
o grande lance revolucionário. Né? É revolucionário, a potência do improviso, ela é revolucionária. Nesse período, eu brinquei de fazer uma equação do que é improvisar, que é você ter um exercício de presença afetiva, aí, se eu estou com presença afetiva, eu afeto e me deixo afetar, eu reconheço o momento. Se eu reconheço o momento, eu tenho a capacidade de organizar as coisas instantaneamente e entrar em relação criativa consciente. Então, eu posso começar a escolher. Eu estou no palco, eu estou presente, eu reconheço, eu organizo instantaneamente, eu entro em relação consciente com a plateia. Ou com o material, os objetos, as palavras que eu tenho no meu campo criativo, para eu realizar, dar download de uma obra. Então, eu tenho me dedicado a fazer isso. Na quarentena, eu senti um chamado muito forte para criar um grupo feminino. Então, eu estou, nesse momento, a gente passou por um processo aí de uma semana numa mandala feminina, criando vídeos autorais, caseiros, né, para engajar nas nossas redes a partir desse método da autonomia criativa. E agora vão abrir mais 2, porque foi uma coisa assim que reverberou, né? Esse momento da quarentena. Mas, Lu, muito legal, mas eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, e eu acho que é uma coisa que eu penso muito em relação a você e ao Dani, que eu acho que vocês são estrelas cadentes, né? Vocês dois têm vocês foram escolhidos, né? Vocês estão, eu não sei se vocês gostam dessa palavra e vocês podem melhorar, mas é uma coisa de um dom mesmo, né? Vocês é uma coisa nata de vocês. Eu sei que você não gosta, mas vamos discutir sobre isso. Não é que eu não gosto, hein? Não é que eu não gosto, é que eu não concordo. Concordo. Não concordo. Mas explique por quê. Agora a Carol tá rindo agora lá. Ó, a Carol rindo. Não concordo. Ela até que falou do dom. Ela pensa assim também que vocês têm um dom, né? E até a gente pode também falar sobre o que é dom, né? Sendo que vocês falaram aí, né? Que não tem a teoria, que não tem, que é uma coisa muito de vocês, né? Então, como eu posso estudar pra caramba e não vou conseguir, porque não tem essa coisa. Isso aí, exatamente, eu acho que o dom, você está querendo dizer que é contrário à alta tecnologia humana, porque se eu quiser, eu posso ser improvisadora, eu posso ser palhaça, eu posso cantar e tocar. Acho que é um pouco do que você fala, né? Mas vocês, os dois, vocês sempre estão compondo, vocês sempre estão fazendo arte, né? Tem uma coisa onde vocês se encontram muito também, né? A Luciana está falando com o dom dela agora. Você quer... Eu posso só, Sam, falar um pouco sobre isso, daí eu passo a bola para você? Claro, eu tô louco. Porque isso é uma coisa que foi implantada na gente com o sistema de educação que a gente viveu, né? Que mais exclui do que inclui, que mais categoriza do que integra, né? Então, eu acredito que a gente nasce com sentidos mais aprofundados, né? Então, você nasce com aquela ponta da flecha, mas isso é uma ponta da flecha, é uma pista, é um ponto de partida. Ele não define o que você é, o que vai ser e o caminho que você vai traçar, né? Se fosse isso, o Arnaldo Antunes, você imagina, porque o Arnaldo Antunes não é um cantor, mas ele achou a voz dele para expressar a poética, né? Ele achou o estilo dele para expressar o que estava circulando no organismo dele. Você imagina o Chico Buarque, não é cantor? Chico Buarque não é cantor? Né? Não, são pessoas que integraram as potências, né? Tinham assim a facilidade. O Arnaldo, por exemplo, que é um exemplo que eu acho incrível, porque ele é um poeta magnífico, é um compositor incrível, né? E foi praticando cantar, foi praticando dançar, foi se soltar no palco, né? Foi praticando integrar o canto com a palavra que ele escrevia,
e ele virou um fenômeno de magnitude, né? Um ser humano integrado, vivendo 100% a sua energia artística. Então, eu não acredito nisso que existe dom. Eu acho que existe pista dentro do organismo, né? Claro que, por exemplo, aí a gente pode até deslocar isso para a ginástica olímpica, né? Bota eu e a Daiane dos Santos. Amo, né? Bota eu e uma jogadora da NBA no basquete. É claro que eu não vou ter determinada potência ali, mas eu posso ter uma genialidade como a Hortência, né? Eu posso achar caminhos e para eu expressar aquilo que eu tenho vontade. Porque se a gente pensar assim, a gente não vive, a gente só julga, a gente já de cara vai botando barreiras, e a vida é para a gente se explorar, se experimentar. Então, eu não acredito. Eu acho que tem a ver um pouco também com que, não sei, né? Com que cada um tem várias potencialidades e potencialidades diferentes também, né? Eu vejo muito assim, né? Por exemplo, Sam, na sua carreira, você sentiu que você tinha esse potencial para música? Você tinha dificuldade, por exemplo, como foi subir num palco? Eu sempre fico imaginando os artistas, né? Porque quando a Silvina fala em dom, eu falo em luz maior, né? Porque quando eu vejo um artista no palco, isso é uma coisa tão emocionante que eu falo, poxa, eu não sei como consegue subir lá e fazer isso, né? Foi difícil para você, Sam? Você sentiu que você tinha esse potencial? Para mim não foi difícil, não. Aliás, puta, eu tava adorando o papo, viu, Lu? Muito legal, meu. Muito legal, muito bom. Tava aqui pensando, viajando agora nas coisas. Poxa, para mim, Elaine, foi uma delícia. Desde esse primeiro palco que eu disse que eu subi com 8 anos, aquilo mudou minha vida, né? E é uma espécie de transformação também. Eu vejo isso muito. Eu sou uma pessoa super tímida, assim, quando eu estou conversando com as pessoas, ou estou num lugar, eu sou muito acanhado, muito na minha. E quando eu subo no palco, parece que mesmo sem a maquiagem, sem aquelas coisas, figurino e tal, parece que eu estou vestido, parece que eu sou outra pessoa, sabe? Eu não sei como explicar isso, mas é uma coisa muito especial. Eu estou sentindo muita falta e estou correndo atrás para me adaptar a esse novo formato, né, de distribuição de arte, né? Como você mostrar a sua arte para as pessoas sem estar no palco agora, né? E deve ser um desafio para vocês, né? Nossa, para mim está sendo um desafio muito grande, que assim, a minha carreira toda foi pautada ao entretenimento, à aglomeração de pessoas, a trocar gotículas, aquela coisa, blá, blá, blá. Sabe? Eu gosto desse negócio. Agora, deixa eu só fazer um parêntese, Dani. Eu fiquei curiosa e fui buscar aqui no Google o significado da palavra dom. Porque... Eu também. Sabe por quê? Eu vou pôr o óculos, porque existe, né, na nossa tradição um desgaste das palavras, né? E eu fiquei pensando quando você falou, Lu, por que a gente considera dom uma coisa ruim se ela é uma coisa inata, natural, uma aptidão, um talento, né? Assim, então, eu acho que é mais o desgaste da palavra do que uma coisa ruim, né? E é que tem várias denominações, né? Não, é só porque você usou uma expressão aí que quem falou que o dom é ruim? Não, que assim, que eu falei que eu entendi um pouco que não posso ter dom, mas que assim é um privilégio ter dom. O dom existe, é exatamente isso, é a maneira como ele é interpretado. O dom ele não é um bem maior. O dom ele é uma aptidão, um elemento evidente dentro do seu organismo. Mas ele não pode ser um bem maior. Porque senão, porque eu tenho uma voz muito legal, eu vou me estagnar na minha voz porque eu tenho uma voz legal. Eu não vou integrar as outras coisas, entendeu? Ou vice-versa.
Sim. Eu, ao invés de eu integrar e me compor, eu me julgo e falo, isso não é bom em mim, isso é bom em mim. Mas Ao eu invés acho de eu integrar, entendeu? Cria Mas barreira. é que o dom, né, que vocês dois, quando a gente pontuou o dom, essa coisa mesmo nata, natural, que vocês têm como uma coisa bela, boa, e que eu agradeço que vocês têm o dom, tá? E eu entendo muito quando você fala isso, né? Até porque eu acho que eu, no meu trabalho artístico como dançarina, não tenho dom, mas eu tenho a alta tecnologia humana que você fala para utilizar ela dentro das minhas aptidões, né, da minha carga, da minha história de vida, com as minhas potências, levei para um lugar do meu dom, da minha aptidão, né? Por não ser aquela dançarina, né? Enfim, né? Mas Eu enfim, posso aumentar um pouquinho esse assunto, dilatar um pouco, que é claro. igual, por exemplo, a Carol. Ó, Carol, cadê? Carol Carrapeta. Sim, Carol. Saúde. Né? A Carol que na verdade deveria estar aqui do lado. Ela está dentro de nós. Ela está aqui. A Carol, por exemplo, tem uma aptidão muito maravilhosa dentro da Carrapeta, e a gente que viveu dentro da Carrapeta há muito tempo agradece, fala, pelo amor de Deus, ainda bem que existe a Carol, que é uma potência administrativa, né? Ela enxerga longe, ela entende, ensina a gente isso aqui. Durante muitos anos, eu achava que eu não tinha essa aptidão. Durante muitos anos eu vivi dependendo da Carol, né? Eu não tinha nem o meu cartão da minha empresa, né? Porque eu achava que eu não entendia isso. Um dia que eu integrei isso em mim, que eu falei, não, peraí, se eu sei compor música, se eu sei cantar, se eu sei, aprendi coisas assim, eu vou aprender a potência administrativa. Eu vou entender qual é a minha tecnologia humana que não está desenvolvida, que está estagnada, né? E que está mexendo com o meu emocional, para eu poder aprender a fazer isso e me integrar. E aí eu poder escolher se eu preciso disso ou aquilo e não depender de um recurso externo. Entende? Uhum. Sim, não, acho que é um bom exemplo, né? Desculpa, você falando tudo isso, eu não consigo deixar de lembrar quando eu fui ver o seu último projeto de música da Rita Lee, que foi uma coisa muito bacana. Gostei muito, queria te elogiar. Uma banda, qualidade musical muito legal. E para mim, como espectador mesmo, te digo, né? Eu acompanho muito o trabalho do seu personagem mais conhecido, que é a Rubra, né? Então, assim, ver a Rubra e depois ver a Lu Lopes fazendo um show da Rita Lee, eu acho que eu consigo entender o seu conceito de alta tecnologia humana, porque a gente vê que a criação de dois trabalhos tão diferentes, que claro que você pode falar muito melhor do que eu isso, estou te falando desde o lugar de público, né? E eu sinto isso também, queria fazer uma ponte também com o Sam, que é aquela coisa de ter uma sensibilidade quando escuto ele cantar, não sei, um samba do Cartola, ou quando ele rasga um James Joplin, por exemplo, né? Que me faz viajar para outro lado. Então, assim, queria aproveitar esse conceito da alta tecnologia, que eu acho que eu estou entendendo ele assim. Ai! Vindo de você é um privilégio. Linda. Então, assim, eu acho que, não sei se eu estou entendendo bem o conceito, mas eu acho que quando você fala em alta tecnologia humana é isso. Não sei se é ter dom para várias coisas, mas é explorar ao máximo a potencialidade que a gente tem, tantos recursos dentro da gente, né? Eu acho que os artistas deixam mais exposto isso, né? A gente que é mais tímido ou que trabalha atrás das câmeras, né? A gente está sempre do lado mais escondido. Para a gente tudo isso é um deslumbre, ver tanta potencialidade, né?
E às vezes a gente pensa que a gente não é capaz mesmo, né, de desenvolver aquilo. Então, assim, eu acho que pensando em vocês dois e escutando tudo isso que você está falando, eu acho muito interessante esse conceito mesmo, e a gente vê ele em ambos os artistas, né? Tanto em você como no Sandamin. Lu, acho que tem a dedicação para cada a dedicação para cada personagem, ou cada estilo que a gente vai fazer. Você falou de eu cantando Cartola e cantando Janis Joplin, isso, né? E a Lu, porque me traz uma comoção diferente e dois Sandamins totalmente diferentes para mim, às vezes. Ou a Lu como intérprete das canções da Rita Lee. Eu acho que para cada detalhe da nossa carreira tem uma dedicação muito grande, tem que ter uma entrega muito grande para aquilo que você vai fazer, sabe? Ela não vem simplesmente de mão beijada, assim, e pronto, sabe? Ah, o Cartola. Poxa, para eu cantar Cartola, eu já ouvi muito Cartola e muitas coisas da época, assim, e me sensibilizei muito com esse tipo de som, tanto é que eu carrego dentro das minhas influências hoje isso aí, sabe? E aí você junta tudo isso e faz uma outra tecnologia, por exemplo, quando você canta Os Quatro do Mundo, que eu consigo pensar na sua trajetória musical que eu acompanhei, né? Que já é uma coisa muito particular sua, não só porque é sua música, mas parece que faz parte dessa trajetória, né? Criação de potenciais e personagens, né? Com todas as influências que a gente vem adquirindo, assim, a gente acaba no final não, né? Mas até o momento conquistando e buscando uma própria personalidade dentro de tudo isso aí que a gente já viveu, né? Então a gente, independente da Rubra ou da Rita Lee, a Lu tem a personalidade dela dentro do trabalho, sabe? Que é a cara Totalmente. dela, que é uma mistura de todas as influências dela, e eu acho isso muito legal. E como eu cantando a Janis Joplin, cantando Cartola, você vai ver, no fundo, eu carrego as duas influências com muito sentimento, sabe? Mas é o que eu falo, e cria disso um terceiro... Isso, exato. Uma terceira arte, né? Que seria a sua arte mesmo, que é a arte não só do Sandamin, de tudo que ele viveu, mas da vida do Daniel também, né? Aquele tempero, o tempero da comida, né? Que você vai botando, bota isso, bota aquilo, no final dá um negócio que às vezes é um negócio novo, ou às vezes é só gostoso, ou não é tão gostoso assim. Ô, Dani, eu queria... Só uma extensão disso, que tem uma coisa que é a vida em rede, né? Eu sinto que quando a gente gosta de um artista e a gente tem a coisa do estudo da mimesis, quando a gente é pequeno, a gente a natureza se usa da mimesis, né? Do mimetismo. E aí, quando a gente vai ficando adolescente, a gente admira um artista e a gente faz uma mimesis, canta meio parecido, com o tempo vai achando a nossa expressão, mas porque a gente se ligou a um ponto, né, de expressão. E a gente vai compondo. Então, na verdade, são criações em rede. São criações em rede. Quanto mais a gente se aprofunda na expressão de identificação com um artista e outro, esses dias me veio a expressão das imagens herdadas, que a Hermínia do Circo falou, que é uma coisa que o Krenak falou, Ailton Krenak, que a gente tem uma memória do planeta, do mundo, que a gente se conecta tanto que a gente recebe as imagens herdadas, que são quase como que holografias, né, de artísticas, assim, que estão no nosso iCloud cósmico e que vão dando download para o nosso iCloud portátil. Então, são imagens, músicas, melodias compartilhadas. A gente acaba dando só releituras
com o nosso organismo digital, né? Mas o lindo ver que é uma coisa do planeta, do mundo. Eu queria aproveitar que a gente está quase chegando ao fim desse encontro Rosa, eu queria perguntar para vocês um pouco. Queria dar a oportunidade do Dani terminar de falar que você estava contando sobre o seu trabalho atual agora na quarentena, né? Que você está fazendo um disco aí sozinho, tocando, cantando, tocando os instrumentos. Eu tenho acompanhado também o trabalho das suas músicas. Queria que você contasse, falasse o nome desse trabalho que as pessoas podem pedir uma música para você. E queria que você completasse também assim. O que você ainda não realizou? Qual é o sonho que ainda você tem com o seu trabalho? Que você sonhasse aqui um pouco com a gente. E depois eu vou fazer a mesma pergunta para a Lu. E para a gente finalizar, e você falar um pouco o que você quiser, um espaço aí para a gente sonhar junto. Tá. Bom, só voltando um pouquinho no assunto aqui, a grande dificuldade que eu estou tendo nessa quarentena, falar de dificuldades, né? Facilidades tem muitas, artísticas são muitas facilidades, porque você fica com aquele tempo todo para você criar, né? É um tempo muito grande. Agora, as dificuldades, no meu caso, está sendo para finalizar as minhas criações. Então, eu estou precisando trabalhar muito na finalização das minhas criações, sabe? Porque a cabeça fica borbulhando de coisas. São 1000 projetos, são mil alternativas. Eu tenho certeza que quando uma porta se fecha, que é no caso da gente perder, por exemplo, o entretenimento por um tempo determinado, outras portas se abriram para o meio digital e a gente tem que caminhar para esse lado, mas é uma adaptação e tudo isso demanda um tempo e, enfim, você estudar como isso funciona. Como eu disse, a minha carreira toda foi baseada no entretenimento ao vivo, né, com pessoas mesmo. Então, eu estou fazendo vários projetos. Eu vou falar de alguns aqui, que é o lançamento de um álbum que eu estou finalizando na minha casa, com muita dificuldade, porque eu não consigo mixar e gravar e tocar, assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. É muito difícil. O Homem Banda. O Dani é o novo projeto, o Homem Banda. Homem Banda. É muito difícil, não é fácil não, é demorado, às vezes você se embanana com as coisas, você come... É solitário, né? Você sempre trocou muito, né? Você sempre esteve em movimento de conexões e trocas, né? De repente, sozinho, né? Mas de uma forma ou de outra vai sair. Outra coisa que eu venho fazendo também é desenvolvendo um curso de percussão e um curso de malabares com pandeiro. Interessante. Então, está sendo muito... falta finalizar, né? Então, um grande problema disso tudo é finalizar. E como que é que receba música? Como... E eu recebo essa música, é uma página que eu criei para eu poder desvincular isso da minha página como artista, né? E ali colocar conteúdos relacionados à venda do meu trabalho, né? Então, ali eu estou vendendo apresentações ao vivo por videoconferência. Isso tanto para pessoas individuais, né, que vão fazer aniversário, ou o Dia das Mães. O Dia das Mães foi emocionante, assim, sabe? Eu comecei a fazer ligações das 11 da manhã até as 9h30 da noite, de 15 em 15 minutos, assim. Foram várias mãezinhas, assim. Legal. Foi muito gostoso ver a reação das pessoas, sabe? Pegando o telefone e abrindo comigo na tela, fazendo uma homenagem ao Dia das Mães, assim, oferecida pela filha ou pelo filho, enfim, e cantando uma música predileta dela ou uma música do meu repertório, e começou assim esse trabalho, sabe? E assim, ver o choro das pessoas olhando para o celular, assim, que elas estão isoladas em casa também, muitas delas não podem ver os filhos, então foi muito emocionante. E daí nasceu Receba essa música, né? Então eu venho fazendo até hoje, agora vem Dia dos Namorados. Será um formato novo de serenata, um formato contemporâneo? É uma maneira atual aí de você entregar a sua arte, né? O seu trabalho. Eu acho que isso aí, muita gente, eu sei que a Lu já está fazendo também uma parada com composições muito legal, e eu acho que
assim, não só com a música, mas eu acho que a tendência é você caminhar para ter um braço digital. Eu não sei se isso vai se sustentar simplesmente num braço futuramente, ou será o corpo inteiro, não sei. Mas é inevitável você caminhar para a internet hoje e começar a trabalhar dessa forma, né? Para entregar, para as pessoas enxergarem a sua arte e tal. E Para nós é um presente, para a gente que está em casa. Eu acho que se não fosse por vocês, artistas, eu falo na minha condição, eu acho que a minha quarentena teria sido terrível. Eu acho que o que me salva é escutar música, é ver arte. ver filme, Vocês estão num momento, apesar de difícil, num momento muito importante na vida da gente. Ô, Lu, Nunca a arte foi tão desvalorizada e tão valorizada. Tão necessária, né? Necessário. Exatamente. Ô, Lu, Exatamente. queria te ouvir um pouco. Eu sei também que acompanho, né? Você, vejo que você está fazendo, né? Você comentou já esses cursos online de palhaçaria feminina. Você também entregou as suas músicas para vários dos seus fãs, também nesse um formato aí parecido com o do Dani, essa serenata virtual. Queria que você contasse um pouco um pouco dos seus novos trabalhos, um pouco como que você está se vendo hoje, se vê no futuro, seus sonhos. Compartilha aqui um pouco com a gente. O lado positivo dessa pandemia, né, tem um lado muito triste. Eu choro muitas vezes, chorei muito no começo, ainda choro muito de ver o que está acontecendo com a gente, com a população, com nossos irmãos e irmãs, né, que estão em situações diversas e sem julgar as condições, mas o que todo mundo está passando. O lado positivo é que todo mundo teve que se reconectar com a própria família, a voltar a ter intimidade consigo mesmo e com a própria família. Mesmo se você está sozinho, você encontrou uma família, né, que você conecta. E se você está em casa, você tem que encontrar o seu íntimo e a intimidade no coletivo. Então, é um momento que fez com que eu vivesse duas coisas, né? Uma delas é essa que eu falei, e a outra é assim, eu vou viver do quê? Né? A gente com um show vendido até o fim do ano, muitas coisas legais acontecendo, mas não vai entrar dinheiro, né? Projetos aqui e ali. Então, eu comecei a ter um pensamento muito positivo, que é assim, puxa, o que eu sei fazer, né? O que eu sei fazer? Eu sei fazer livro, eu sei desenhar, eu sei fazer música, eu sei fazer um pouquinho de vídeo caseiro. E aí começou a abrir para mim uma dimensão da importância do caseiro, do artesanal, né? Que é o que o Dani está falando aí. A importância da gente aprender a viver os nossos próprios processos de forma autoral, começando desde do download, né? Até entender que ideia é essa, achar o formato, o contorno para essa ideia, viver o processo de realização e depois entregar, engajar. Esse processo caseiro e artesanal, ele é muito valioso, né? De ponta. Para mim, ele é arrojado, ele é elegante, ele é justo, ele tem um valor humano imenso, e se a gente se propõe a fazer de forma autoral e ter uma elegância, um cuidado, ele fica ainda chique. Então, é tanto valioso como um processo humano que a gente perdeu de terceirizar tudo, quase tudo, né? E se compartimentar ou achar que não é capaz, né? Por exemplo, teve uma moça, na verdade, uma mulher mais velha no curso, que ela não conseguia mexer com o aplicativo de criação de vídeo, né? E aí revelou-se um apego dela com o filho.
E aí revelou-se um apego, uma baixa autoestima dela. E com esse processo de criação que vai de uma ponta à outra, ela foi se integrando e descobriu a potência do autoral, do caseiro, do artesanal e do próprio engajamento. E né? do eu consigo, né? E eu sou capaz, eu consigo, que eu acho que nessa pandemia estamos todos falando para a gente mesmo, né? Somos fortes, somos capazes, vamos conseguir e vamos transformar, transmutar. Além disso, né? Porque é além disso, é assim, é a gente se pesquisar para chegar nessa consequência. Para chegar, para chegar na consequência, porque eu me virar, eu conseguir, eu superar, eu passar por isso, tem a ver com eu me abrir para novas formas de existência e prática, vias práticas. Do fazer, Então, isso, essa é a mágica da pandemia. A mágica da pandemia. Que às vezes a gente né, a gente fica buscando isso, que tem dia que é um pouco difícil e faz parte também. Dani e Lu, chegamos ao fim e eu queria terminar fazendo uma pergunta com uma resposta bem rápida, eu tentando aqui ser entrevistadora, fazendo uma pergunta que a gente não fez em nenhum outro episódio. Eu queria que vocês terminassem ou falando alguma coisa para as pessoas que estão assistindo a gente, que são fãs de vocês e pessoas que estão conhecendo vocês agora. Que vocês falassem alguma coisa, ou alguma coisa que vocês nunca falaram, ou falar alguma coisa que nunca foi perguntada para vocês. O espaço agora é de vocês. Falem alguma coisa para a gente finalizar, para ficar aí na nossa alma. E já agradeço vocês pela essa oportunidade, para vocês tirarem um tempo aí de vocês para estar aqui com as Carrapetas. E passo a palavra aí para vocês, quem quiser começar. Difícil? Rosa, eu pensei na mesma coisa! Rosa, o mantra rosa. Então vamos todos fazer o mantra rosa em comunhão. Vamos fazer o mantra rosa em comunhão. Já chegou até violão aí. Eu queria só, como eu não vou tocar aqui, eu queria só então deixar aqui para as pessoas pensarem na ideia desse novo mundo que está se abrindo para a gente pós-pandemia, durante pós, as potências da criatividade, da comicidade como pilares de existência, né? E a prática do improviso como movimento de vida. Isso aí pode abrir um mundo muito maravilhoso para a gente. Então, antes do Dani dar o presente dele para a gente, obrigada por esse presente, Lu. Eu queria convidar todos que estão assistindo a gente para dar um like no nosso YouTube, façam comentários, deem sugestão para os próximos encontros. Essa conversa vai estar no podcast também, no podcast da Carrapeta. E no próximo encontro, nosso tema é arte e educação. E obrigada novamente, Dani, Lu. Continue em casa, ainda é necessário. E obrigada, eu amo muito vocês. Obrigada, Elaine, Carol. Obrigada, gente. E agora vamos terminar com o presente do Dani. Amanheceu em mim, vejo no ar a boa nova, um cheiro bom que veio pra ficar, Quero estar assim, ter o melhor de ontem, com o gosto de amanhã. Perto sinto forte a novidade, um novo tempo, possibilidades, e tudo de melhor que já vivi traz sempre o gosto da saudade que me deixa voar pra qualquer lugar. Saudade que me leva daqui pra onde eu quiser ir. Saudade que me deixa voar pra qualquer lugar.
pra onde eu quiser. Perto sinto forte a novidade, um novo tempo, possibilidades e tudo de melhor que já vivi traz sempre o gosto da saudade que me deixa voar pra qualquer lugar. Saudade que me leva daqui pra onde eu quiser ir. Saudade que me deixa voar pra qualquer lugar, pra onde eu quiser ir. Obrigada. Saudade de todos vocês. Delícia. Saudade! Tchau, gente.